Acho que depois desses erros aqui, acho que eu consigo. Eu tô tentando fazer um vídeo, tentando explicar o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, né? E... porra, é difícil pra caralho, eu não sei como fazer essas coisas pra internet não, ó. E... eu tenho muita história pra contar, muita coisa pra falar. E eu acho que esse é o melhor meio pra mim fazer isso. Eu me chamo Luna Alessandra Carneiro. Eu vou contar um pouco da minha história, um pouco de quem eu sou, para que alguma coisa que eu fale faça sentido para você. Eu sempre fui uma criança curiosa. Eu era criança que quando ganhava um brinquedo, um carrinho de controle, por exemplo, eu ficava tentando saber como que ele funcionava, eu ficava curiosa. Como que assim que eu enfio uma pilha nele, aperto um botãozinho e ele vai para frente? Por que ele faz isso? Eu não conseguia entender, sabe? E às vezes eu perguntava para as pessoas à minha volta, assim, eles não sabiam me explicar de uma forma satisfatória. Eles, uma explicação vaga, você aperta a energia, vai para lá e faz o carrinho andar. Eu falei, mas o que é energia? Como que a energia anda dentro do fio e faz o carrinho andar lá na frente e o fio não andou? Eu não sei, o que está acontecendo? Eu tinha muita curiosidade, sabe? E aí, apesar da curiosidade, eu não tinha o cuidado necessário para que quando eu tentasse entender as coisas eu não prejudicasse elas. Então assim, eu acabei quebrando um monte de brinquedo meu, tentando desmontar ele para ver como que era por dentro, como que as coisas funcionavam. E eu não sabia montar de volta, ou não tinha a chave de fenda certa, alguma coisa assim, e cagava todo o brinquedo. Mas depois eu percebi que mesmo com o brinquedo cagado eu ficava contente que eu tinha entendido algumas coisas dele, de como ele funcionava. Então assim, eu sempre fui uma entusiasta da curiosidade da ciência, né? Isso foi evoluindo na minha vida de diversas formas, assim. Um dos livros que eu lembro, foi o primeiro livro marcante que eu já li na minha vida, assim, que eu peguei o livro e falei, acho que agora isso aqui eu não esqueço mais. Foi Aurora, do Nietzsche. Eu peguei aquele livro, ele estava na estante do meu pai e tudo mais, eu peguei aquele livro tipo, por curiosidade, assim, falei, o que tem aqui? Vamos ver se tem imagenzinha. Eu devia ter uns 11, 12 anos de idade. E aí eu peguei e tentei ler o que estava escrito naquele livro e eu não entendia. Como assim? Está escrito em outro idioma? Não está escrito em outro idioma. Por que eu não consigo entender, né? Por que eu não consigo entender o que está escrito aqui? Eu lia de novo, e aí eu não entendi uma palavra. Eu comecei a pegar um dicionário, assim, é o livro do Nietzsche, dicionário do lado, assim. Então, alguns filósofos, algumas coisas, assim, que para você ler é desse jeito. Porque eles falam muito complicado, às vezes é muito difícil entender, né? Eu acho que existem muitas curiosidades, muitas coisas na vida que são assim, né, são difíceis de entender e exigem muito esforço para conseguir isso. E agora sim, essa curiosidade eu vejo que ela deu alguns passos posteriormente. Eu acabei entrando para física, cursei física na Unesp por alguns anos. Mas eu acabei tendo que sair da faculdade e teve diversas razões para isso. Achei a faculdade muito legal, muito interessante tudo aquilo, mas muita coisa não era aplicada. Eu sou um pouco fascinado assim pelo aplicável. O que eu aprendi eu posso usar na minha vida, eu posso usar nas coisas da minha vida, sabe? E isso desanimou um pouquinho, mas firme em frente, né? E na época da faculdade eu escrevi artigos, fiz bastante coisa, eu fazia muita divulgação científica. Eu tinha uma página de ciências, eu tenho ela até hoje. E eu vivia fazendo umas postagens, umas explicações sobre diversas coisas da ciência, sabe? Tentando mostrar o que eu aprendi, o que eu achava fascinante, porque para mim sempre foi fascinante o conhecimento. As pessoas criaram uma ferramenta assim que para mim é maravilhosa. Eu sou a criança curiosa, né? Para sempre eu serei isso. E a melhor ferramenta que existe para mim é a ciência, né? Ela proporcionou o que saciava minha curiosidade. Respostas, né? É uma busca pela verdade. E eu acho que é bem interessante, assim, como eu acabei me enrolando. Eu perdi o interesse por ciência na época.
Porque, como eu falei, estava fazendo divulgação científica, eu vi que as pessoas ou não aprendiam, não conseguiam entender alguns aspectos, algumas coisas de conhecimento, né? Alguns conhecimentos. Me embananei. Erro meu. Concentração e continuar. E tinha algumas coisas que eu tentava explicar, tentava contar, assim, de conhecimento da ciência, sabe? E eu via que as pessoas não conseguiam entender, ou às vezes não queriam entender, assim. Isso me deixou bastante frustrada, porque uma piada, uma brincadeira que eu postava na página tinha uma repercussão muito maior do que uma postagem mais séria, com explicação, referência, contando algum assunto bem legal, alguma curiosidade, geralmente era curiosidade da ciência, né? Para ver se o público se interessa. E também nessa época, foi quando eu saí da faculdade, por problemas financeiros, a entrada do governo Bolsonaro, que teve um corte enorme nas bolsas e tudo mais. A minha bolsa foi uma das que foram cortadas. A questão financeira foi uma das principais razões também, porque com as aulas, com as coisas que eu tinha, eu não conseguia ter um emprego e ter a faculdade ao mesmo tempo. Era muito difícil conciliar tantas coisas, pelo menos para minha cabeça na época, sabe? E eu acabei tomando a decisão de que seria melhor me afastar da faculdade, trancar o curso. Eu também tinha entendido que eu não queria dar aulas, eu não gostei de fazer isso. E agora eu estou voltando a fazer ciência. Eu paguei com a língua, falei que não faria mais ciência, não ficaria fazendo divulgação científica, porque não tinha um retorno do público, né? Não tinha um público interessado. Alguns anos se passaram e eu vi que eu estava errado, eu vi que eu aprendi muita coisa nesse percurso e muita coisa disso é importante e eu quero contar para as pessoas, eu quero que as pessoas vejam e saibam disso. Eu quero fazer ciência novamente. E esse canal vai ser isso, eu vou abordar diversos temas. Não existem temas para mim que não são falados. Não existe essa de não fala sobre religião, não fala sobre política, não fala sobre não sei o que. Tudo que envolve a minha vida, eu irei discutir. Porque envolve a minha vida. Se isso afeta a minha vida, se envolve a minha vida, se qualquer coisa na minha vida, direta ou indiretamente, eu preciso dar atenção àquilo. Eu não posso fingir que algo que está lá não está lá porque é conveniente ou para evitar qualquer tipo de fadiga. Se isso me gerar problemas, eu irei atrás, eu irei falar sobre o assunto, eu irei destacar isso. Então, eu já quero deixar isso claro desde o começo, porque eu irei entrar em temas, eu irei entrar em tópicos que serão incômodos, que vai deixar gente incomodada, inclusive eu, porque eu também irei entrar em aspectos pessoais da minha vida, né? É como quase uma filosofia que eu sigo internamente, assim, que para fazer sentido do que eu estou falando, você tem que saber um pouco do que eu sou, do que eu sinto. Eu acho que é assim que funciona a empatia também. E outra coisa, curiosidade, né, o nome do canal será Benefrestando. É uma palavra bem específica do português, que desde a primeira vez que eu ouvi ela, eu fiquei, que palavra fenomenal. Ela significa o ato de jogar algo ou alguém violentamente pela janela. Então, assim, existem muitas coisas que eu preciso fazer isso da minha vida, que eu preciso jogar violentamente pela janela e vai pegar em alguém. Um pouquinho assim, pega mesmo. Um beijo. Ai, eu tô tendo ajuda, eu tô tendo um suporte aqui das pessoas que me amam e eu não conseguiria isso sem elas. E eu espero conseguir fazer o que eu espero, falar o que eu quero falar. Terei convidados, irei falar sobre diversos temas, iremos abordar diversas coisas mesmo, sabe? Porque se de algum modo é assunto na minha vida, acontece na minha vida, não tem por que eu fugir disso, sabe?
que a missão mais difícil, né, nesse projeto, nisso que eu estou fazendo agora, demorei 30 anos para chegar onde eu estou, para entender o que eu entendi, para saber o que eu sei. E passei muitas vivências, muitas coisas até malucas na minha vida, né? Mas com isso eu aprendi muita coisa, fui cada dia me modificando, cada vez me tornando alguém melhor, né? É o que eu sempre busquei também. Eu preciso descobrir como ensinar o que eu aprendi em 30 anos da maneira mais direta possível. Esse projeto para mim é uma coisa muito, muito importante, muito marcante na minha vida, porque é a coisa mais empolgante que eu já fiz até aqui. É difícil saber por onde começar, para que lado ir certinho. Eu preciso tentar me equilibrar, tentar manter o foco, a atenção. Eu tenho alguns problemas de saúde, são a depressão e a ansiedade. Um esforço enorme às vezes conseguir viver, né? Conseguir superar as minhas aflições, os meus problemas. Mas eu sei que eu tenho muito em comum com muita gente, porque a gente tem muitos problemas em comum, né? A gente vive no mesmo planeta, a gente é da mesma espécie, a gente vive na mesma época, sobre os mesmos regimes, sobre as mesmas ideologias. Eu tenho muito em comum com todo mundo tem muito em comum comigo. Por isso que eu acho que é importante eu conseguir resumir esses 30 anos de uma forma direta, de uma forma que as pessoas consigam sentar, assistir, entender o que eu sou, o que eu estou falando e por que daquilo. Aprenderem a checar, a não serem enganados por mentiras, porque é a coisa mais frustrante para mim. Todo mundo um dia já foi a criança que acreditou no Papai Noel. Isso é uma metáfora, não é diretamente isso. Mas em algum momento a gente encontrou uma frustração por uma mentira, por algo que foi contado incorretamente pra gente, né? Pode ter sido intencional ou não. E é um mecanismo, uma coisa muito usada dentro da nossa sociedade. Isso é minha busca pela verdade, para saciar minha curiosidade e tudo mais. Eu preciso de mecanismos para fugir disso, né? Isso envolve o meu pessoal, isso envolve coisas que eu acredito, que eu espero que sejam de tal forma, e muitas vezes não são, né? Isso pode acontecer em relações amorosas, afetivas, isso pode acontecer com seus amigos, com sua família, com seu trabalho. Você pode criar uma expectativa falsa, e a gente precisa estar sempre atento a isso, sempre. Porque a gente só pode fazer alguma coisa pela realidade, para mudar a realidade, quando a gente sabe qual ela é, o que ela é. Não adianta nada você acreditar numa ideia errada, como uma terra plana da vida, ou que não existe gravidade, ou qualquer coisa assim. Você acreditando ou não, aquilo está presente. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é estar sempre consciente de nós, dos outros, do mundo à nossa volta, né? A gente só pode fazer alguma coisa sobre a realidade quando a gente sabe o que ela é. A gente só vai conseguir alterar alguma coisa da realidade se a gente agir de acordo com ela. Então, eu vou precisar de muito esforço, bastante dedicação em tudo isso, para conseguir transmitir o mais direto possível, da melhor forma possível, e de uma maneira que eu não tenho prática, mas que será mais efetiva. Então, será um esforço muito grande, mas esse caminho até agora, ele já me deu muita coisa em troca. A ansiedade e a depressão que por muito tempo
me deixou incapaz de fazer quase qualquer coisa na minha vida, nos momentos mais intensos. Hoje eu vejo que ela tá aqui, ela não foi embora, mas eu consigo estar aqui fazendo esse projeto que, pra mim, é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz até hoje. É isso. Isso já é algo que eu consegui dessa forma, nessa busca pela verdade. Então, só tem coisas boas a vir disso. Só tem a realidade. É melhor uma realidade áspera, mas que você consiga esperar ela, né? Do que uma mentira reconfortante. Então, é isso. Pelo primeiro vídeo eu vou encerrar por aqui. Já acho que eu consegui falar o que eu precisava falar por enquanto, explicar o que eu precisava explicar e o que eu consegui, porque eu sei que às vezes eu não vou conseguir fazer tudo como eu espero, mas eu tô fazendo aqui. É isso, um beijão pra todo mundo, até a próxima.